Ah, pois é, sempre assim. Uhum. Ah, sim. Uhum. Tá. Isso, eu já estou trabalhando desde junho, de 12 de junho, né, desse ano. Eu prestei o concurso do TJ do ano de 2023. Ah, o nome. Tá bom. Eu sou a Karine Andressa, eu sou de Goiânia, mas resido em São Paulo há uns 6 anos. Prestei o concurso do TJSP de 2023, né? E já estou trabalhando desde junho desse ano. Fui nomeada em maio e comecei a trabalhar em junho. Tomei posse e fiz o curso, né, da Brabo desde, se não me engano, a metade do ano passado, que eu comprei o curso. Foi um divisor de águas realmente. Eu já estava vindo, né, numa crescente de estudos ali para concursos. Eu tinha estudado já um período para o MP, né? Iniciei os estudos realmente no início de 2023, mas eu vinha estudando de forma aleatória, não tão focada. E aí conheci pelo Instagram a Bravo Concursos e decidi comprar o curso, né, de vocês, e foi realmente um divisor, porque ali eu guiei de fato, né, os meus estudos e tive um proveito muito melhor do período ali de estudos e de ter mais direção nas questões, em tudo. Então, meu pai desde sempre fala para eu prestar concursos públicos, mas eu nunca dei tanta ideia assim, nunca coloquei de fato em prática, nunca tinha colocado de fato em prática, mas chegou um momento que eu vi que o concurso público era a minha saída para ter uma estabilidade, para ter uma tranquilidade financeira, né? Até mesmo para poder pensar melhor, né, em como direcionar os meus gastos, as minhas finanças de fato, para outras áreas que eu sempre tive vontade, talvez, de investir e não conseguia. Então, acabei vendo o concurso como essa saída de estabilidade, de poder oferecer também algo melhor, né, para minha família, enfim, poder me casar, que agora eu estou realizando esse sonho. Então, acho que o concurso público, ele é isso, né, ele abre essa porta para que a gente consiga ter mais tranquilidade para poder realizar os nossos sonhos. Ah, eu acho que foi foi uma junção, né? A plataforma da Brabo, ela é muito diferenciada. É, eu gostei muito da forma como eram trazidos os conteúdos ali. No top um, claro, são os professores, que são de altíssima qualidade, que realmente tiram o nosso melhor. Fazem com que a gente estude muito focado nos pontos-chave mesmo, e a gente acaba não só aprendendo o conteúdo, mas também tendo aquela vivência maior de como agir, né, em provas de concurso, porque tem sim uma diferença. Então a gente acaba tendo essa direção, não só pela matéria, né, que são muito, muito assertivas,
mas também em como agir com isso, com todo esse conteúdo que a gente tem, como que a gente vai aplicar isso de fato na hora das provas, né? Hum. Então, eu tinha fechado, não era nem um cursinho de fato, mas eram só essas mentorias, né? Uma mentoria aqui, outra ali, mas nada como a Brabo Concursos, né? Eu estava estudando mesmo pelo meu norte, assim, pelo que eu achava que deveria ir, aí eu ia pegando, pescando as coisas aleatórias na internet, né? E no YouTube, enfim. E aí eu não me lembro ao certo se foi no Instagram ou se foi pelo YouTube que eu vi algum vídeo da Brabo e resolvi pagar para ver. Eu falei, gente, eu gostei da forma como foi abordado e decidi, né? Eu acho que eu vi também aulas de professores que fazem parte, né, da grade de vocês, e aí eu gostei bastante da didática e falei, eu vou pegar, eu acho que vai ser lucrativo para mim e tudo mais. E aí, quando eu realmente entrei, né, no curso, na plataforma, foi uma surpresa, uma boa surpresa, né? De que realmente tinha valido a pena. E eu falo para todo mundo que acho que concurso também é um pouquinho de sorte. E eu tive sorte de ter a possibilidade, né, de pegar justamente a Brabo Concursos, que foi muito assertiva para mim, então eu não fiquei, né, zanzando por vários cursinhos, tentando acertar. Eu tive essa sorte de, logo de cara, conhecer vocês e, na minha primeira oportunidade, conseguir, com pouco tempo de estudo, porque eu digo que foi pouco, né, referente relacionado a tanto tempo que outras pessoas acabam se dedicando, né? Então, relativamente foi um tempo curto, um espaço de um ano de estudos aí, cerca de 6, 8 meses com a Brabo, e eu já consegui a aprovação de primeira no TJ. Eu sempre fui muito dedicada, né? Eu sempre fui muito focada naquilo que eu estava fazendo. Então, em relação à minha dedicação, não mudou. Mas eu acho que antes da Brabo, eu, como eu falei, eu estava muito perdida. Então, eu não estava tendo o proveito que eu poderia ter com aquele tempo que eu estava investindo. Que graças a Deus eu tive nesse período de estudos, eu conseguia dedicar algumas horas, né, de estudo por dia, consideráveis para poder ter a aprovação. Então, essas horas foram muito melhores aproveitadas, porque aí eu consegui de fato ter um cronograma, que é outra coisa que é um diferencial, eles nos ajudam com essa questão de cronograma, de você realmente organizar a sua semana de estudos e os ciclos, né, que se eu não me engano, agora eu me lembrei, que foi em uma aula que teve no YouTube, onde vocês estavam falando sobre os ciclos de estudos, sobre rever aquela matéria, quantas vezes rever, e aí foi nisso que eu decidi fechar com a Bravo, porque realmente é um diferencial. A forma como você vê aquela matéria e você volta a vê-la, a, a, a reforçar aquele conteúdo na sua cabeça, na sua memória. Então, isso é a chave mesmo. Foi a chave para mim, pelo menos, para dar a entrada, a porta de entrada ser escancarada. Isso. Isso, a dedicação foi a mesma, porque eu realmente sentava a bunda na cadeira e estudava.
Mas eu consegui realmente entender o que eu precisava estudar, quanto eu precisava estudar daquilo, quais as matérias me dedicar melhor e até mesmo quando rever ou não rever aquilo ali, questões de exercícios, né, de como pegar as listas de exercícios para poder fazer, isso mudou completamente. Ah, então, acho que a pessoa que mais me apoiou foi o meu pai, né? Ele sonhava isso mais do que eu até. E quando, na verdade, eu sabia que eu tinha passado uma posição legal, agora eu não me recordo, mas eu acho que foi 86 pontos que eu fiz, salvo erro, foi 82, 86, eu não, minha memória apaga essas informações, eu tenho até raiva, mas quando eu vi que eu tinha de fato passado, né, eu fiquei numa posição relativamente boa, porque eu fiquei ali entre 560 na posição da lista geral, então eu fiquei assim, extasiada, mas ao mesmo tempo, na minha cabeça, não sei porquê, parecia que ia ser muito distante essa posse, essa nomeação, então eu acho que a minha ficha ainda não tinha caído. E aí eu lembro que eu até estava em Goiânia, né, de férias, e aí acabou chegando a mensagem no meu celular sobre a questão da nomeação e o meu pai ficou em êxtase. Mas antes disso, quando eu de fato descobri que eu tinha passado, que eu estava na lista, ele já ficou, nossa, super animado, e eu também chorei, gritei, fiquei assim, realmente, porque eu não, eu não estava esperando que fosse ser tão rápido, né? Eu sabia que eu tinha ido bem na prova, mas eu não estava esperando que aquilo ali fosse trazer o resultado que eu queria de aprovação tão rapidamente. Então, foi assim, um momento que eu falo pro pessoal, eu queria ter gravado. Não tinha nenhuma câmera ali, mas eu queria ter gravado a reação. Então, quando eu contei pro meu pai também, pro meu noivo, que também, assim, super me apoiou durante todo o período de estudo, ele, nossa, foi, assim, um gás que ele ficava me dando o combustível mesmo. E todos ficaram muito, muito felizes. E eu lembro até hoje que a primeira coisa que me veio na cabeça foi no momento que a gente estava num aulão da Brabo, o aulão antes, né, da prova, e aí a gente teve um momento ali de visualizar quando nós víssemos, né, o nosso nome ali na lista de aprovação, e foi realmente a mesma sensação que eu tive, assim, de choro, de alegria, de alívio e de muita gratidão, assim. Ah, é uma felicidade. Eu tive a sorte de começar a trabalhar antes, né, do fechamento da folha que a gente fala. Então eu já no primeiro mês que eu entrei, eu já consegui receber o salário e, meu Deus, foi aquela felicidade. Foi uma sensação de muita gratidão, assim, de poder ver que todo o esforço da gente está sendo retribuído, né? E aí é uma delícia ver aqueles zerinhos lá na conta. Então, agora no momento é igual eu falei, eu tô investindo no meu sonho de casar, de ter a minha casa, então isso daí veio como uma luva, né, nesse momento. Então, a gente poder ter essa tranquilidade de deixar nosso cantinho, de deixar nossa casa do jeito que a gente quer, poder proporcionar uma festa, uma comemoração com aqueles que a gente mais ama. Então, esse tem sido o destino desse dinheiro por enquanto.
Mas, assim, os sonhos são enormes. Inclusive, eu comecei a estudar, fazer faculdade agora de Direito. Já sou formada, mas não na área. Então, também estou investindo nisso, né? Para galgar novos patamares. E o foco é justamente esse, é poder proporcionar para minha mãe, que foi algo que eu consegui também ajudá-la. Ela estava passando por um momento de diagnóstico de uma doença e precisava de fazer exames, então eu consegui auxiliá-la nisso, né? Pagar, arcar com as custas ali dos exames. Então isso traz para a gente assim uma tranquilidade, né? De poder oferecer isso para aqueles que a gente ama. Assim, o meu pai, ele sempre conseguiu, né, arcar com essas questões financeiras, mesmo que de forma ali justa, bem apertado, mas sempre conseguiu. Então, eu não diria que eu e minha mãe estaríamos assim, né, é, ruins de situação, mas estaríamos com essa questão de angústia, né? De estar sempre ali no limite, de estar sempre ali tirando, como diz aquele ditado, desvestindo um santo para vestir outro, né? Então, essa possibilidade de você não ter que ficar ali andando na corda bamba, né? Ficando naquela situação embaraçada em relação financeira, eu acho que é justamente o ponto que mudaria, né? Que não seria como está sendo. Em um minuto vai ser rapidinho, né? Tá, joia. Eu sou a Karine Andressa, eu fiz parte, né, da turma do Brabo Concursos no ano de 2023. Prestei o concurso do TJ, eu já havia também prestado o concurso do MP, mas realmente me aprofundei no estudo quando eu entrei na plataforma da Bravo Concursos. Para mim foi um divisor de águas realmente. E hoje eu estou já empossada, né? Estou trabalhando já no TJ desde junho desse ano. E para mim é uma felicidade, foi uma felicidade absurda ter o meu nome na lista de aprovados, poder ver ali a minha conta bancária no meu primeiro salário, poder proporcionar aquilo que eu sempre quis, né? Proporcionar é, uma melhor, uma melhor vida para minha mãe, uma melhor é, estilo de vida mesmo assim para os meus familiares, para aqueles que estão perto de mim e poder oferecer uma qualidade de vida para eles. Hoje eu também estou aí focada no meu casamento, posso ter aquilo que eu sempre sonhei, posso ter a minha casa da forma como eu pensei, de forma mais tranquila financeiramente falando. Então, assim, para mim foi realmente essencial eu ter tido esse foco, eu ter tido essa orientação muito mais direcionada, muito mais aprofundada da Brabo. E eu digo para vocês, não deixem de investir naquilo que vocês sonham, não deixem, às vezes a gente deixa para amanhã, a gente deixa para depois, mas faça o que tem que ser feito agora. A Brabo tem certeza, sem sombra de dúvidas, que a escolha mais assertiva que você vai fazer nesse momento, porque realmente vale a pena, realmente
tudo, a forma como eles fazem com que a gente foque no que precisa ter foco, faz toda a diferença. Então, vá, faça aquilo que precisa ser feito, invista seu tempo, seu financeiro, invista tudo que você tem agora para investir, porque vai valer a pena os frutos que você vai colher. Ah, tá bom. A gente tá nervoso. Com Paulista. Ah, que legal. Ah, ai, que legal. Olha, Goiânia é bom demais mesmo. Eu, assim, antes do concurso, tinha muita vontade de voltar para lá. E agora que eu tomei posse, aí eu fiz a casa aqui, né? Pois é, sim, com certeza. Com certeza. E eu que agradeço. Né? Tá ótimo, muito obrigada. Espero que tenha ficado bom também. Caso não, me liga de novo. Eu que agradeço. Tchau, tchau.